Olá. Para o acesso endoscópico transforaminal da coluna lombar, a punção discal é uma fase importante. Eu vou falar para vocês agora sobre uma alternativa de punção usando o acesso biplanar oblíquo. E antes de mais nada, eu vou fazer algumas considerações sobre a dificuldade que quem está começando a punção discal tem do ponto de vista de posicionamento anatômico. Então, quando a gente avalia essa incidência da região lombar em AP verdadeiro, onde eu tenho um distanciamento perfeito entre os pedículos e a linha média, a gente observa que existe uma dificuldade da noção posicional exatamente da porção discal do forame. No caso, a gente vai trabalhar no forame L4, L5 do lado esquerdo. Normalmente, o que eu gosto de fazer para facilitar a noção espacial é colocar a direção do raio exatamente na direção do paciente. Então, o paciente está aqui na minha frente, essa região é a cabeça, aqui são os pés, o lado esquerdo e o lado direito. Então, quando a gente avalia o raio em AP, eu não tenho uma noção de profundidade, uma definição dessas estruturas. Então, eu não consigo saber, quando eu avalio o raio em AP, onde está a faceta, onde está o forame, eu não consigo ter essa ideia, uma limitação dessa avaliação do raio em AP. Especificamente nesse paciente, a janela interlaminar L4, L5 está bem desfavorável, ele já foi submetido a um tratamento cirúrgico por um acesso interlaminar contralateral, ele tem uma hipertrofia facetária do lado esquerdo que reduz ainda mais as dimensões dessa janela. No entanto, quando eu avalio o posicionamento em perfil, qual é a dificuldade? Eu também não tenho uma definição muito boa da região foraminal, principalmente no contexto de uma doença degenerativa. Então aqui eu não consigo ver muito bem um ponto de ancoragem seguro, uma vez que eu não consigo ter essa noção de profundidade. Obviamente que se eu escorrego aqui para a porção discal ou neural do forame, eu vou estar dentro do canal. Agora, quando eu começo a utilizar o artifício da angulação do raio, eu começo a entender a importância da decomposição vetorial dessa imagem. Então, eu tenho uma fusão de imagem, eu tenho um componente vetorial X e Y para montar essa imagem que a gente vai utilizar. Então, a primeira coisa, eu vou mudando a angulação crânio-caudal do raio, exatamente para alinhar o platô superior do nível que eu quero trabalhar. Então, aqui é a primeira etapa para eu poder começar a entender a anatomia e, principalmente, para o raio me ajudar a eu começar a montar um raciocínio anatômico dentro dessa estrutura. A partir daí, eu começo a utilizar a aquisição oblíqua, biplanar, ipsilateral, para eu começar a identificar as estruturas. Então, agora eu consigo identificar o pedículo de L4, o pedículo de L5, toda a hipertrofia facetária daquele complexo, a esclerose do platô, eu vejo a interface articular, a IAP de L4, a SAP de L5, e eu consigo ainda ver que a ponta da SAP de L5 do lado esquerdo está próximo da porção neural do forame L4, L5, comprimindo a raiz emergente de L4 desse lado. Eu volto o oblíquo na posição da linha média e a gente consegue também ver o lado contralateral. Então eu vejo que do lado contralateral, pedículo de L5, pedículo de L4, já existe uma clareza muito maior das estruturas nessa região, e isso daí já mostra que eu não tenho nenhum conflito anatômico na porção neural do forame, a porção discal do forame está livre. Essa é uma vantagem do acesso biplanar oblíquo intraoperatório, que eu consigo esmiuçar a anatomia e ter a segurança posicional necessária
para fazer a punção. Então agora o paciente está devidamente posicionado. O raio é uma ferramenta fundamental para a gente nesse acesso. Eu costumo falar que o raio vai ser o nosso olho dentro de todo esse jogo. Então, no posicionamento oblíquo ele está a 0 grau, crânio caudal ele está a 0 graus. Então, isso para a gente é o nosso marco zero. Então, a gente vai começar a entender essa anatomia. Quando a gente olha o raio, eu tenho então o posicionamento se mantendo centrado. Então, aqui eu vou começar a fazer algumas marcações só para a gente poder entender. Normalmente a gente não precisa disso. Então, na linha média, a distância dos espinhosos eu estou marcando aqui, só para a gente ter uma referência anatômica. E agora eu vou começar a preparar o meu ponto-alvo. Então, a vantagem desse acesso é que eu vou primeiro preparar o meu ponto-alvo. Então, a primeira coisa é eu solto o crânio caudal. Então, eu vou direcionando o crânio caudal até acertar o platô superior de L5. Então, agora que a gente alinhou o platô superior da vértebra de baixo, uma coisa que eu percebi é que, independente do grau de degeneração da vértebra, esse espaço bicortical no terço médio da vértebra nunca vai ter processo degenerativo, exceto numa fratura e encunhamento num paciente, por exemplo, osteoporótico. Então, a projeção cutânea disso daqui vai ser a minha referência. Então, eu marco a distância bicortical, eu venho com uma pinça e defino exatamente essa distância aqui. Então, esse ponto ele é importante para eu definir na pele qual é a referência que eu vou usar. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou ativar a angulação oblíqua, libera o oblíquo para mim. Normalmente a gente coloca o oblíquo a 30 graus. O oblíquo a 30 graus é um ângulo que a maioria das máquinas vão até 30 graus para o nosso lado ipsilateral. E o ângulo de 30 graus de projeção, ele é importante porque eu consigo, com esse ângulo, fazer alguns cálculos relevantes, já que do ponto de vista trigonométrico, a gente conhece o seno, o cosseno, a tangente de 30, na hora que eu vou trabalhar com essas projeções. Então, o que eu preciso ver? Quando eu tenho um ponto nessa região, então qual vai ser o meu ponto de destino? Exatamente aqui, que é a incisura vertebral superior, exatamente na borda, próximo da borda medial do pedículo inferior. Então eu tenho esse ponto aqui, que é o meu ponto de referência. Quando eu faço uma medida em relação à linha média, o que eu percebo? Esse ponto ele está mais ou menos a 7 centímetros da linha média. Então, se eu penso como um triângulo retângulo, esse daqui é um dos catetos desse triângulo. Quando eu faço a incidência em AP, é o outro cateto do triângulo, formando um ângulo de 90 graus. A minha projeção da agulha é exatamente a hipotenusa desse triângulo. Então, aqui eu já defini qual vai ser o meu destino da agulha. E aí, a marcação que eu faço na pele é exatamente com isso. Eu ponho a ponta daquela agulha que eu marquei exatamente no alvo. E aí, a minha marcação cutânea vai depender exatamente da crista ilíaca, da altura da crista, da porção neural do forame. Eu consigo variar exatamente aqui o meu ângulo de ataque. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho a ponta na borda medial do pedículo, na altura da incisura vertebral superior, e aqui na pele eu tenho o meu ponto
de entrada que eu fiz a marcação. Então, esse ponto de entrada vai ser a minha referência. Quando eu faço a medida disso, ele vai estar mais ou menos a 12 centímetros, porque esse paciente é um paciente maior, é um homem de 1,80 m praticamente. Então, quanto maior o paciente, tende a lateralizar, não passando exatamente desse desnível. Então, o nosso ponto de entrada ele vai ser guiado pelo raio exatamente no nosso ponto-alvo. Então, agora, depois de colocar os campos, vamos preparar para a punção. Então, aqui a gente vai só marcar a distância bicortical do corpo vertebral superior. Então, aqui a gente já fez a marcação, devidamente posicionado no acesso biplanar oblíquo 30 graus ipsilateral, então do lado esquerdo. E o mais importante é eu ter exatamente esse ponto de ancoragem, que equivale à incisura vertebral superior na borda medial do pedículo inferior. Então eu defino ali o ponto e eu vou colocar na pele o meu ângulo de ataque, respeitando a porção neural do forame. Então aqui eu tenho a agulha, só para a gente poder marcar o ponto. Então aqui vai ser o nosso ponto de entrada na pele, exatamente para fazer o ataque nessa região. Então agora eu já entrei com a agulha exatamente no ponto cutâneo do acesso. E agora a ideia é fazer com que a ponta da agulha, guiado pelo acesso biplanar oblíquo, chegue exatamente no nosso ponto de ancoragem. Lembrando que o osso é uma estrutura de segurança para nós. Então eu vou por visualização direta, chego, bati na SAP. Então eu estou sentindo aqui a SAP de L5. E agora eu vou só colocar exatamente no meu ponto de referência. No oblíquo, então eu respeitando a borda medial do pedículo de L5, tá? Agora eu vou voltar, solto o crânio caudal, vou voltar a 0 graus, para a gente ver o ângulo de ataque. Ótimo. Então agora, o perfil de segurança, a gente consegue ver que a ponta da agulha está exatamente no alvo que a gente definiu previamente. E a gente consegue observar nessa região que eu tenho estrutura óssea protegendo tanto a porção caudal da agulha, como a porção anterior da agulha, respeitando então esse ponto de ancoragem para aumentar a segurança do procedimento. E aqui a gente consegue ver que a porção neural do forame de L4 está completamente longe desse acesso e a gente acompanha o acesso ao longo de todo o trajeto dele. Então, agora que a gente já checou a posição, eu consigo funcionar o disco com segurança. Então, agora eu estou dentro do disco, solta o oblíquo para mim. Então aqui eu já passei da borda medial do pedículo, eu já estou no ânulo, passei do ânulo, olha lá, ó, estou seguramente dentro do núcleo pulposo. Agora nós vamos começar o acesso transforaminal.